Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo no Portal Juristas. Eu sou o Luiz Wolff, CEO e fundador do Tex Group, e hoje eu vim contar para vocês um pouco sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse assunto que não é novo, antigo, mas está atualizadíssimo em todos os portais de notícias do mundo jurídico tributário. Por que tanta movimentação nesse tema? Explico a vocês. Esse é um tema antigo, que já tem cerca de 20 anos de desenvolvimento, desde o início da primeira ação judicial, e remonta lá à legislação 9.718, que observava o conceito de receita bruta para fins de tributação de PIS e COFINS. Com a conversão da lei 9.718 e a criação da não cumulatividade do PIS e da COFINS, 10.833, 10.637, essas duas legislações, que foram de 2002 e 2003, nós tivemos o início da discussão do que integraria ou não o conceito de receita bruta para fins de tributação do PIS e da COFINS. E, evidentemente, houve uma definição em relação a esse conceito, né, salientando que o ICMS não integraria essa receita e, portanto, os contribuintes passaram a questionar essa tese em juízo. De lá para cá, quase 20 anos se passaram, e o STF, em 2018, definiu que os contribuintes realmente tinham razão e que o ICMS não deveria compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Portanto, necessidade dos contribuintes excluírem o ICMS, que é um mero repasse financeiro para o Estado, daquela base, e, portanto, não deveriam tributar o ICMS com as alíquotas do PIS e da COFINS. Aquelas empresas do lucro presumido, tributação de 3,65%, e as empresas do lucro real 9,25% do PIS da COFINS. Então, essa é a característica dessa tese, que surgiu há cerca de 20 anos, e eu digo que ela é tão atual e ela traz tantas dúvidas para os contribuintes, porque nós estamos aqui rediscutindo essa tese, nos detalhes da tese, né? Detalhes que, evidentemente, mostram um impacto de valor muito grande. Só para vocês terem uma ideia, essa tese, ela pode gerar de 0,5% a 1% do faturamento de um ano da empresa. Então, vamos supor aqui, para exemplificar, um faturamento de 100 milhões de reais. O faturamento de 100 milhões de reais pode permitir que essa tese gere para a empresa que a postulou algo em torno de 500 mil a 1 milhão de reais. São valores realmente muito relevantes, são valores que mexem no caixa de qualquer empresa e, portanto, a relevância do tema, né, a importância do tema, de se discutir esse tema. E agora, o que nós tivemos de 2018 para cá com essa decisão judicial? Uma enxurrada também de novos processos. Contribuintes que ainda não haviam ajuizado a ação passaram a ajuizá-la, passaram a buscar esses benefícios também, né? Muitas ações com trânsito julgado muito rápido, ou seja, já pegaram um período da repercussão geral, ou seja, onde o Supremo julgou para todos esse assunto, e passaram a se valer em tribunais regionais federais, e, obviamente, a tramitação de processos, de temas que possuem repercussão geral é bastante rápido. E, além disso, de 2018 para cá, a Receita Federal passou a questionar no Supremo qual seria, de fato, a base de cálculo que deveria ser excluída do PIS e da COFINS. Qual, de fato, deveria ser o ICMS a ser excluído do PIS e da COFINS. E isso muda completamente o jogo, porque se nós tratarmos a primeira tese que foi ajuizada pelos contribuintes, ela tratava que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é aquele destacado em nota fiscal. Ocorre que a Receita Federal, através de um parecer normativo, COSIT, de 2018, definiu o seguinte, número 13, definiu que somente deveria ser excluído o ICMS efetivamente pago. Isso significa dizer que os valores, uma empresa, por exemplo, que recuperaria 1 milhão de reais, passaria a recuperar 300 mil reais. No Brasil, a gente ainda não tem instituições tão sólidas, né? E as instituições, obviamente, provocam interpretações a seu grado, a seu prazer, né? A seu benefício, como no caso dessa COSIT 13 da Receita Federal, onde se estabeleceu, nada mais nada menos, uma redução daquilo que foi julgado no Supremo, né? Eu tenho aqui casos concretos dentro do Tex Group, onde nós calculamos diversas formas de aplicação dessa decisão, a forma como os contribuintes defenderam, né, e da forma como está previsto no julgado do STF, também da forma como a Receita Federal preza que seria o correto.
E a diferença de número, a diferença numérica é bastante grande. Daí a importância de, primeiro, calcular e entender qual o benefício dessa ação. Efetivamente entender qual o momento da sua empresa. Eu posso tomar esses créditos ou não posso tomar esses créditos? Como eu devo tomar esses créditos? Devo entrar com processo judicial, habilitar esse processo, ou não entro com processo judicial e espero a repercussão do tema em esfera administrativa? Então, são muitos questionamentos que ainda circulam nessa matéria, porém uma matéria de vital importância para a competitividade das empresas. Muitos segmentos que nós trabalhamos operam com 2%, com 3% de margem de lucro. Em anos de crise, alguns desses segmentos operam deficitários. Então, se nós falarmos de 1% do faturamento de resultado dessa tese, pode ser tão relevante que mexa, inclusive, no lucro daquela companhia. Tire uma empresa de uma situação deficitária, de prejuízo, e coloque a empresa numa situação de um DRE positivo, com lucro. Daí a importância de todos os empresários, gestores, CFOs, diretores de empresas, olharem para esse tema com carinho. É um tema que precisa estar sendo discutido nos conselhos de administração, é um tema que precisa ser discutido no board das empresas, ser discutido pelos contadores, advogados, porque é um tema que mexe no caixa. Esse tema é fundamental que seja discutido. Bom, o que eu preciso discutir, o que eu preciso avaliar, o que eu preciso pensar, qual é o risco de, eventualmente, o Supremo reverter? São pontos que eu vou explicar para vocês agora nos próximos minutos. Primeiro, quanto vale essa ação? Qual a maneira de cálculo correta? Minha primeira recomendação e a forma como nós atuamos aqui no Tex Group é entender o teor da decisão judicial. A decisão judicial prevê qual exclusão de qual ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. A decisão não prevê nenhum tipo de ICMS? A decisão é genérica ou ela é específica? Se a decisão for específica, ótimo, nós já temos um ponto de partida. Muitos processos mais novos dessa tese, os contribuintes já passaram a peticionar pedindo a exclusão do ICMS destacado em nota. Isso significa dizer que se aquele contribuinte não pagou o ICMS destacado em nota, ele está sendo considerado igual para o cálculo do PIS da COFINS e, portanto, não importa se ele tenha pago o ICMS ou não naquela operação, deverá sim excluir da base de cálculo do PIS da COFINS e vai ter o benefício sobre isso. Por outro lado, se o contribuinte não possui uma decisão judicial com esse termo ICMS destacado em nota, a Receita Federal tem entendido o contrário. Olha, se você não possui a decisão judicial, se a sua decisão judicial é genérica, nós aplicaremos a COSIT 13. E no momento que o contribuinte for fazer a habilitação do crédito, o que significa a habilitação do crédito? Significa que após o trânsito julgado da demanda, ele irá habilitar administrativamente, ou seja, o contribuinte, mesmo com a ação judicial, deve realizar a habilitação em esfera administrativa, conforme reza a Instrução Normativa 1717 de 2017. Essa instrução normativa prevê o processo administrativo de habilitação do crédito. E quando a Receita Federal for avaliar o seu processo administrativo, ela irá verificar o teor da decisão judicial. Portanto, qual o valor da minha ação? Ponto de partida é entender qual é a decisão que você tem. Qual é a decisão que transitou em julgado? Ou qual é a decisão que transitará em julgado? E se ainda é possível ou não incrementar essa decisão, né, para que o juiz possa especificar exatamente o ponto de partida desse cálculo. Esse ponto é fundamental. Você pode estar diante de um benefício de 10 milhões ou de 3 milhões. A diferença é brutal, é muito grande. Portanto, primeira coisa, calcular o montante. Segundo passo, avaliar o risco. Algumas empresas que nós assessoramos, inclusive, ingressaram com a ação e desistiram da ação, porque entenderam que, economicamente, precisavam aproveitar esses créditos tributários. Como nós temos o 170A do Código Tributário Nacional, que veda a compensação no curso de um processo judicial, alguns contribuintes, inclusive, desistiram dos seus processos para realizar a compensação em esfera administrativa, correndo algum risco. Portanto, o segundo ponto importante de se discutir no board das empresas é qual o tamanho do risco que eu quero correr. Eu vou brigar por creditar administrativamente, esperar uma fiscalização, primeira opção, ou não, vou ingressar com uma ação e assim que transitar o julgado, vou creditar o ICMS destacado em nota, ou terceira opção, vou entrar com uma ação e vou creditar só o ICMS pago, ou seja, 1/3 do benefício que eu teria direito
caso fosse pela segunda opção. Então vejam que existem vários cenários aqui. Podemos apimentar um pouquinho mais ainda essa relação, essa discussão, se nós colocarmos o ICMS substituição tributária. Ou seja, ICMS substituição tributária inclui a base e deve ser excluído também do PIS e da COFINS ou não? A sua decisão judicial da sua empresa considerou o ICMS-ST ou não? Ou o ST é um mero repasse também que não deveria compor, ou que já não compõe a base do PIS e da COFINS? Então são essas discussões, esses temas que precisam ser levantados, precisam ser refletidos nas companhias, porque nós estamos falando aqui de valores muito expressivos e que mudam a competitividade, o padrão de entrega de muitas empresas Brasil afora. Se você tiver dúvidas, nos acompanhe aí nas redes sociais, no portal Juristas, tenha mais informações sobre esse tema. Até a próxima, um abraço.